Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, vocês, atores multipotenciais. A partir de agora, estão aqui dentro da nossa casinha, que é o canal do MAN, Método Atores Multiplataformas. Eu sou Mariana Moraes, sou atriz, jornalista, apresentadora, roteirista, produtora e empreendedora desse mundo audiovisual e do teatro, junto com o Eduardo Gonzalez, que é o diretor de fotografia e captação. Nós dois fundamos o Laboratório de Artes, Teatro e Vídeo e lá criamos muitas experiências transformadoras. Aqui nesse canal você vai ter acesso a muitos conteúdos que nos permitem pensar, nos aprofundar, questionar, nos exercitar, nos preparar para que a gente se sinta cada vez mais prontos para atuar nesse mercado cada vez mais competitivo. O fato é, gente, que o mundo mudou e mudou para todas as profissões, para todas as realidades. Por mais que a gente estude, que a gente se prepare e que a gente continue a se reciclar, os desafios são enormes. Eu, como atriz multipotencial, e a gente vai falar bastante disso aqui no canal, encontrei muitas dificuldades até me perceber dessa maneira e conseguir me posicionar na carreira. Por isso, nessa primeira série que eu vou conduzir junto com você, na verdade a gente vai trocar, tá? Porque muito do que vocês me trouxerem depois a gente vai desenvolver mais. Você já se inscreveu no canal? Ainda não, Mari? Então faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa a notificação, porque assim que o novo episódio for liberado, você fica sabendo, certo? São 3 séries que a gente vai lançar logo de cara, uma com o Sérgio Zanck, uma com o Eduardo Gonzalez e uma comigo. E essa série que já começou, ela se chama Como se posicionar na carreira sendo uma atriz ou um ator multipotencial. E claro que tem conteúdo do MAN nas outras redes sociais. Tem TikTok, tem Instagram, tem LinkedIn, tem Facebook. Siga-nos. A paixão e a arte. Lope de Vega dizia que o teatro é composto por 2 atores, um tablado e uma paixão. Que frase! Eu confesso para vocês que desde a minha formação lá na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, escola maravilhosa, Super 360, eu sou fruto de uma formação que me estimulou para conhecer todo o processo teatral. Isso fez com que eu me identificasse com produção, com iluminação, com todas as camadas que compõem a obra teatral e me fizeram entender muito cedo também que eu poderia transformar todas as ferramentas teatrais em insumos de trabalho para outras linguagens, ou seja, o que é técnica teatral se transforma em ferramenta de aprendizagem, se transforma em recurso de conexão para a gente aplicar, gente, em conteúdo educacional, em conteúdo corporativo, em jornadas imersivas e por aí vai. E aí, pensando nessa frase, né, a que Lope de Vega se referia? Certamente à estrutura teatral. Porque no período em que ele viveu, para uma obra existir, a gente precisava de fato de 2 atores, para termos diálogos, certo? Um tablado que era o palco físico mesmo, e a paixão era o que unia todos aqueles atores, o próprio dramaturgo que escreveu aquele texto e o público que trocaria, que receberia aquela obra artística. E hoje, hein? Do que será que o Lope de Vega estaria falando se ele fosse nosso contemporâneo? Será que a gente precisa de 2 atores? Será que a gente precisa de um palco físico? E a paixão? Bom, eu diria que se a gente entender que palco é qualquer espaço no qual o ator performa, hoje nós temos inúmeros. Estamos falando do próprio teatro e dentro do fazer teatral, as linguagens se multiplicaram e adquiriram muita força, porque o público se identifica com cada uma dessas linguagens. É muito maravilhoso estar aqui em 2024 dizendo que o teatro brasileiro pulsa,
fortemente e a gente tem os musicais conquistando cada vez mais público. A gente tem o stand-up que já era um fenômeno forte. Além do stand-up, outros solos, monólogos dramáticos, monólogos cômicos, além dos espetáculos de linguagens também já conhecidas, e a gente tem o retorno aos clássicos, a gente tem muito do teatro do absurdo, a gente tem tragicomédia, muitos épicos, enfim, é como se essa fase horrorosa que a pandemia nos submeteu tivesse de fato ficado para trás e ao mesmo tempo tivesse despertado o desejo do público de trocar, de vivenciar, e nós, atores, temos muitas oportunidades. Além do palco teatral, a gente tem uma pulverização dos conteúdos cênicos, porque as plataformas de streaming, elas modificaram os formatos. Se a gente tem as séries cada vez mais consumidas e o Brasil produzindo séries, temos outros formatos também que geram espaço para os atores atuarem. Sem falar que eu tô aqui hoje falando com você nesse papo de atriz para atriz, atriz para ator, por meio do nosso canal. Sim, essa câmera, ela cria um palco que nos conecta. Eu não estou atuando por meio de uma personagem, porém eu estou refletindo sobre o nosso ofício junto com vocês, e refletir gera o meu aprimoramento, permite que você pense e também transponha esse pensar para a sua vida prática como um meio de modificar algo no seu cotidiano de trabalho ou de buscar outros caminhos também. Ou seja, a gente está trabalhando aquilo que ninguém vê, como se fosse a coxia. Estou aqui refletindo muito sobre essa frase, porque hoje qualquer espaço no qual nós estejamos atuando se transforma no nosso palco. E a paixão, hein? O que falar sobre a paixão para a carreira de um ator? É inimaginável alguém trabalhar se expondo, porque o ator, ele usa como meio de trabalho a voz, o corpo, as emoções e a capacidade mental. Ou seja, nós estamos desnudos no sentido de dispor de toda a nossa vulnerabilidade humana para contar histórias. E eu só posso contar histórias através de uma personagem se tiver esse repertório cada vez mais alargado, cada vez mais consciência corporal e cada vez mais entendimento de como eu vou compor isso. Eu só posso querer ser o meu próprio instrumento de trabalho se eu for absurdamente apaixonada. Eis que eu quero, nessa parte final do nosso episódio, trazer aqui para conversar com a gente um grande mestre na minha jornada. E eu acho que todo ator, toda atriz, sobretudo os brasileiros, precisam conhecer mais profundamente Augusto Boal. Augusto Boal, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2008, diretor, teatrólogo, criador do método do teatro do oprimido, grande dramaturgo com obras icônicas junto com o grupo Teatro de Arena. Vale a pena conhecer essa passagem do Teatro Nacional e entender o que esse pensador fez. Porque o Boal, ele transformava o espectador em espectator. Colocando as pessoas em cena, ele conseguiu alfabetizar milhares de pessoas na América Latina enquanto esteve exilado. Ele criou, por meio do teatro do oprimido, que é uma metodologia que liberta o oprimido de qualquer que seja a força opressora, e essa metodologia que se transformou em uma referência no mundo inteiro. Pra vocês terem ideia, gente, no planeta Terra, Boal é tão conhecido quanto Bertolt Brecht, quanto Shakespeare. Aqui no Brasil, infelizmente, não. E o que ele conseguiu também foi criar o teatro legislativo. Ele esteve vereador no município do Rio de Janeiro, ele levava os temas para as comunidades cariocas, as pessoas debatiam as suas problemáticas, encontravam as soluções, ele transformava em texto, projeto de lei, e assim ele aprovou diversas leis. E ele reflete nesse livro aqui, Teatro como Arte Marcial, vou mostrar de novo para você, sobre a paixão e a arte. E ele me inspirou. Inclusive, ele cita Lope de Vega do jeitinho que a gente começou a conversa. E ele fala assim: nossa paixão no dia a dia nem se mostra, nem se proclama. Passamos a vida estrangulando paixões, as nossas e as alheias.
disfarçando-as, escondendo-as, vestindo-as com paletó e gravata ou saia justa. A paixão verdadeira, no entanto, é nua, porque é total e plena, insubmissa. Não pode respeitar regras, horários, conveniências, etiquetas, explode, arrebenta. Aí ele segue refletindo sobre a paixão, fala da paixão trágica e traz pra gente uma contraposição a respeito do palhaço. Somos todos palhaços, mas o mundo inteiro é um picadeiro. E não existe plateia neste circo, estamos todos em cena. Eis que surge o palhaço verdadeiro. Surge vestido de palhaço, ele é a nossa consciência crítica. Nós não gostamos nada do palhaço que nos revela quem somos, mas o aceitamos e com ele rimos porque tem o nariz vermelho e isso nos permite pensar que somos dele diferentes. É isso o teatro, é a paixão trágica e é o amor palhaço. Ele justifica a nossa vida, ele corrige nosso trajeto. Quero saber de você que começou essa série comigo, que tem um foco claríssimo. Como nos posicionar sendo uma atriz e um ator multipotenciais. E aí, hein? Qual é a paixão que você sente? Qual é o tamanho? Que espaço ela ocupa? E como você consegue equilibrar? Existe a paixão, que é a nossa força motriz. E existe também a nossa carreira, no sentido da gente ter pleno entendimento de que nós trabalhamos como atores. É muito importante refletir sobre isso. O que representa a paixão que você sente pelas artes cênicas, como você enxerga a carreira. Porque é o equilíbrio dessas duas visões que vão lhe permitir se posicionar estrategicamente em um mercado cada vez mais competitivo. Eu busco bastante essa nossa consciência, porque por meio dela a gente passa a fazer escolhas, gente. Eu falei dessas mudanças todas que ocorrem porque é fundamental que a gente compreenda o contexto. Eu vou sempre deixar alguns exercícios para que a gente possa unir um episódio ao outro, certo? Então, nesse episódio, eu quero que você coloque no seu bloco de notas, que você crie um Google Docs, o que for mais fácil para você, ou até mesmo escreva, se isso gerar mais conexão emocional com o nosso percurso aqui. O que significa a paixão pelo fazer cênico? Como você enxerga a sua carreira? E aí, a gente vai se encontrar no episódio 2 da nossa série. Combinado? Por enquanto, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Se ainda não nos segue nas redes sociais, siga-nos em todas elas: Facebook, Instagram, TikTok e LinkedIn. Muito obrigada por me fazer companhia. Coloque aqui nos comentários tudo que você quiser que eu aprofunde nos próximos e a gente vai trocando, tá? Porque é o nosso espaço de troca e compartilhamento mesmo. Quer compartilhar esse conteúdo com um amigo, com um colega ator multipotencial, para que a gente fortaleça cada vez mais a nossa rede de atores multipotenciais, multiplataformas, para que a gente possa promover no mundo as mudanças que a gente quer ver? Então, por favor, faça isso. Até o nosso próximo encontro. Beijinho no seu coração!